eu já vou pedir para vocês deixarem aí aberta a palavra do Senhor em 1 João, no capítulo 4, versículo 7 ao 10. A gente já vai ler, amém? Só que você já deixa aberto aí a Bíblia de vocês, para a gente poder dar início aqui. E em 1 João 4, 7 ao 10, está assim, ó. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos diante da Tua presença agora, Senhor, nesta noite, Pai, para podermos aprender daquilo que o Senhor tem para nos fazer transformarmos, Pai, sermos transformados, Pai, aquilo que vivemos, aquilo que nós acreditamos, Pai, e muitas vezes o Senhor vem para nos alinhar, e nessa noite nós cremos nessa palavra, uma palavra que o Senhor quer mostrar para nós o verdadeiro amor, o Senhor quer mostrar para nós como que realmente é viver como uma cópia do Senhor Jesus, sendo, ó Deus, estando aqui, Pai, para também, Senhor, fazer o mesmo que o Senhor fez, que é amar pessoas. E o Senhor quer nos ensinar nessa noite, Pai, que através dessa palavra, e podemos também sentir o amor que vem do Senhor para conosco, que é o exemplo que nós devemos seguir. Que o Senhor possa tratar em nossos corações, Pai, que o Senhor possa falar em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, é o que nós pedimos, tanto para nós que estamos aqui, quanto para quem está, ó Deus, em casa, assistindo através dessa live, ou nesse vídeo em um outro dia, mas que o Senhor possa estar tocando os corações em nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos iniciar aí. Nós temos o privilégio hoje, na verdade, um privilégio de falar sobre o amor de Deus, né? Sobre o assunto amor de Deus. Né? Isso é um privilégio, né? Que é um verdadeiro amor, é um amor incondicional. Não é algo que você vê na ficção, que você vê ali numa novela, ou você vê num filme. Não. É o amor de Deus, é algo incondicional. Não é um amor que foi ali de qualquer forma, não. É algo que foi pago o preço, é algo que foi tido como exemplo para nós, né? E hoje nós vemos através da internet, tudo isso que nós assistimos aí, através das redes sociais, que o que menos estamos vendo no mundo hoje é o amor, na verdade, né? Que nós, a cada vez que passa, nós vemos muito menos sobre isso. São conflitos, são guerras, são situações aí de horror, são situações em que você vê tipos de crime que você vê, às vezes, na internet ali, que você fala, meu Deus, como uma pessoa pode fazer isso com a outra? Né? E aí a gente fica, meu Deus, quanta monstruosidade. E algo que, às vezes, pela movimentação de tudo isso, acaba se tornando normal. Chega uma hora que você fala assim, mais um caso, mais uma situação, né? E começa a se tornar normal aquilo. E dentro disso tudo, né, a gente pode até ter aquela palavra que está em 1 João no 5,19, que é o capítulo à frente, mas não precisa ir lá, que fala que o mundo jaz no maligno. Isso é muito claro, isso deixa a gente com uma certeza. Quando a gente lê esse texto, o mundo jaz do maligno, a gente começa a entender que realmente jaz do maligno. Só que em meio a tudo isso que a gente vê, né, e quando a gente observa a humanidade aí, a gente começa a observar que desse comportamento aí, que está se tornando cada vez mais normal, né, e que são coisas que sempre foram erradas, e que a gente começa a ver ali, por uma questão de, vamos colocar entre aspas, humanidade, né, algumas coisas começam a ser aceitas, né? E nessa linha, a gente vê ali que uma forma de remediar isso é quando as pessoas começam a banalizar a palavra amor. Como se a palavra amor fosse algo... vamos supor algumas frases ali para ter como exemplo aí, né? Porque o que a gente vê é que a palavra amor,
com a palavra, ela está sendo tirada totalmente do seu contexto, aquilo que realmente é. Né? E aí começa uma certa aceitação. Ah, mas isso pode porque Deus é amor. Né? E aí começa a mudar ali. Então, algumas comunidades, a sociedade como um todo, aceitação de algumas tribos, né, que a gente pode ver aí, como justificativa para que coisas erradas que são feitas comecem a ser aceitas. Né? Coisas erradas começam a... Então, é a banalização da palavra amor. Amor, isso é amor. Mas o que realmente é? Né? O que a gente pode colocar como amor ali? Né? As pessoas elas se emocionam quando vê essa palavra. A palavra amor é algo acolhedor, né? Amor. Né? E começa a ter aquela né, aceitação, é amor, mas a pessoa fez isso, mas o amor faz com que a gente abrace e tal. Mas não podemos nos enganar, não se engane. Amor hoje está sendo colocado como uma divindade, vamos dizer assim. E amor não é uma divindade. Né? Amor ele não é o amor que salva. Né? Por si só, amor não salva ninguém. Ah, eu amo, logo eu sou de Deus, então eu sou salvo. Não, não é assim. Então, por isso que nós estamos entrando nessa série. Tudo isso que eu falei para vocês, para a gente entender o porquê estamos entrando nessa série. A série que nós vamos fazer agora, que nós vamos ouvir durante o mês de fevereiro, é Aprendendo a Amar. E a gente entende que esse ato de amor é muito maior do que apenas algo afetivo entre seres humanos. Um sentimento afetivo entre as pessoas. É muito maior que isso. Não está apenas ali nessa questão de sentimento. Né? O verdadeiro sentido da palavra amor, né, a sua origem, ela não está em nós. E é isso que nós precisamos entender. O sentido da palavra amor, ela não vem o amor não vem de nós. E é o que nós vamos entender, esse fundamento. O texto da palavra de hoje, o título da mensagem de hoje é Fundamentos do Amor. Fundamento do Amor, né, que é o título da mensagem. Então, para a gente iniciar, o amor, eu disse para vocês que não é uma divindade. Então, sabe aquela frase? Mais amor, por favor. Ou então aquela outra frase, todo amor é válido. Ou então aquela mensagem, o amor venceu, mas não é nada de política, tá? É só o amor venceu. Enfim, essas frases, né, que a gente vê aí, tudo, né, não é uma questão política, mas tudo isso aí colocado. E aí a gente pergunta, que amor é esse? É uma pergunta ali. Seria o amor que me permite viver como eu quero? Eu vivo como eu quero. Se eu estou em paz, gente, isso é amor. Estou sendo irônico, tá? Seria o amor que serve como justificativa para eu continuar praticando aquilo que me dá prazer? Eu amo fazer isso. É errado. Seria um amor seletivo onde eu só amo quem está de acordo com aquilo que eu penso, ou com aquilo que eu faço, ou com aquilo que eu falo, enfim. Seria isso. Né? São perguntas que eu estou colocando aqui para a gente poder refletir o fato de que a proposta do diabo é essa. A proposta do diabo é sempre fazer com que o homem adore alguém ou alguma coisa além de Deus. Então, quando se eleva essa situação de a palavra amor como algo que tem que ser, as pessoas começam, a sociedade começa a colocar essa palavra nos seus discursos como algo maior do que Deus na frente. Se amor é de Deus. Aí começa a juntar religiões, visões diferentes, mas tudo faz uma salada e tudo vira amor. Amor. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso hoje. Então essa é a ideia que coloca ali de Satanás sobre a sociedade, sobre as pessoas. Então a ideia é dizer que quando sentimos amor, sentimos Deus. É uma enganação. Não é que quando você sente amor, você sente Deus. Isso não existe. O chamado amor para qualquer coisa não significa que Deus está em nós. O amor não é Deus. Porém, Deus é amor. Ué, mas parece que eu disse a mesma coisa?
Não é a mesma coisa. O amor não é Deus, mas Deus é amor. Então, é algo que vem dele, é algo que tem origem no Senhor. Essa frase faz toda a diferença. Parece igual, mas faz toda a diferença. Não é tudo que é de Deus. Eu amo coisas que são terríveis. Então, isso que precisa entender. O amor não é apenas o sentimento humano. E isso é uma verdade. O amor não é apenas o sentimento humano. O amor é a essência de Deus revelada em nós. Amor não é sentimento apenas. Amor é algo de Deus revelado em nós. É a essência de Deus revelada em nós. Então, quando eu tenho Deus, é automático. Nós amamos as pessoas, nós temos amor, é automático. Mas hoje está se mudando essa ideia, onde eu preciso ter amor para eu estar de acordo com Deus. Não é assim. Não é assim. É algo que vem de Deus. Não é algo que vai e resulta em Deus. Não vem de Deus. Porque essas dúvidas e essas situações que estão acabando com as pessoas hoje, estão mudando o sentido das coisas. Está tendo uma aceitação para práticas que são contrárias à vontade de Deus. E aí, para isso tudo, eu preciso, como diz o texto, eu preciso conhecer a Deus. É conhecendo Deus. Então, por exemplo, eu vou perguntar para alguém aqui, para alguém se definir. Não tem ninguém aqui perto, tem mais perto aqui, mas ele já falou, não pergunte para ele. Tudo bem, não vou perguntar para ninguém. A gente podia perguntar para qualquer um aqui. Defina você mesmo. Se defina. Quem é você? Quem sou eu? Para ficar mais fácil para ninguém precisar dar opinião, se você digita lá, ou se você entra no seu celular, você vai lá no Instagram de alguém. Na maioria dos perfis que nós entramos, a pessoa vai estar se apresentando assim. A bio da pessoa ali. Casado com fulano. Pai ou mãe de fulano. Família tal. Sempre nos definimos por quê? Por nós mesmos? Não. Nós nos definimos por relações que construímos ou vivemos. Olha como é isso. Nós, a definição, a bio da pessoa é com quem ela se relaciona. Não é interessante isso? Você está se definindo pelo seu convívio, por quem você convive. E aí você se define. Então, logo entendemos que aquilo que define... Então, o que nos define são relações que construímos ou vivemos. E aquilo que nos define não está em nós, mas vive conosco. Interage conosco. Mas está fora. Não está em mim, mas está fora. Então, é assim com Deus. Deus é uma relação de amor. Olha um exemplo. Deus, que aí a gente vai pegar já a parte da Trindade, não vamos entrar nisso, mas ao mesmo tempo, Deus é um, mas ao mesmo tempo é três, porque é um Deus trino. Então, há uma relação ali. Olha, começa lá em Deus essa situação. Começa com a questão da Trindade, se a gente for ver ali. Que Deus é um, mas ao mesmo tempo é três. Há uma relação. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Isso vem para nós. Nós somos assim também, quando a gente pega esse exemplo. E nós vamos entender um pouquinho mais essa palavra amor. E eu preparei um acróstico para a gente entender essa palavra amor, para ficar muito mais claro para a gente ali. Mas eu quero que nós voltemos ali na 1 João 4, do 7 ao 8. E aí nós vamos ver a letra A. E a letra A, eu coloquei ali, advém de Deus. Amor, advém de Deus. Tá? Se você fala inglês, desculpa, eu não fiz acróstico com love. Eu fiz acróstico com amor em português, tá bom? Mas podemos procurar alguma coisa depois para poder fazer assim. Mas olha lá, 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, advém de Deus. Tá? É sinônimo, é porque o A não dava certo com a letra P, então vai lá para a letra A, né? Advém de Deus, procede
vem de Deus, procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É claro, aquele que ama é nascido de Deus. Então, automaticamente eu preciso amar para que isso se cumpra. Automaticamente. Aquele que ama é nascido de Deus. Então, quer dizer, eu não tenho que me forçar a amar, porque aí eu vou pertencer a Deus. Não, automaticamente eu vou amar, porque eu sou nascido de Deus, eu estou acreditando em Jesus, eu confio em Jesus, a minha vida está entregue para Jesus. Automaticamente eu começo a ter o comportamento de alguém que vem de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, já é claro. Quando não amamos, é simples. É simples a definição. Se eu não estou exercendo o amor, é sinal que eu não estou conhecendo realmente quem é o Criador, quem é meu Deus. Até rimou sem querer, viu? É sério. Isso é muito sério. Se nós pegarmos a palavra certinho, como está o texto, e olha como continua. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É claro, quem não ama não conhece. O ato de amar é um sinal de que somos de Deus e conhecemos a Deus. Nós conhecemos Ele, pois o amor procede, o amor advém de Deus. O fato de não amar já me distancia da possibilidade de ser um conhecedor de quem Deus é. O primeiro sinal verdadeiro de que eu conheço a Deus é quando eu amo. É o resultado disso. Mas você fala assim, mas amor, tá? Amar. Se Deus é amor e eu não tenho a prática de amar, e anota aí, se Deus é amor e eu não tenho a prática de amar, logo eu não sei quem é Deus. É forte. Não tem vírgulas. Não tem. Só um pouquinho. Você pode odiar aquele lá. Não tem isso. Você pode não amar aquele. Não, mas aquele lá é tão ruim, né? Mas, tão ruim. E às vezes isso é uma coisa que está no ser humano. Pode ser que a gente até veja, que aconteça alguma coisa que seja assim. A gente pode falar, não, nunca pensei dessa forma. Amém. Então você realmente é de Deus. Porque às vezes acontece na ira do momento. Mas olha como está escrita a palavra aqui. Se Deus é amor e eu não tenho a prática de amar, logo eu não sei quem é Deus. Prática de amar. Não é só falar eu amo. É prática de amar. Para ter a prática de amar, eu tenho que fazer coisas que são ligadas a amar. E eu não vou me aprofundar muito nisso, porque vai ter outras mensagens nesse sentido aqui. Mas é para a gente entender. Olha o que está. Aí a gente viu a letra A, vem de Deus, advém de Deus. E aí vem para a letra M. A manifestação do seu amor. Como que Deus manifesta o seu amor com a letra M. Vamos lá. É mais fácil a gente entender assim, por isso que eu coloquei no acróstico aí, ó. 1 João 4, do 9 ao 10 agora, mesmo capítulo aí. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós. Olha aí, Ele manifestou. Ele manifestou o seu amor entre nós. 2 pontos. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. A manifestação do amor de Deus foi enviar seu Filho para pagar o preço. A manifestação do amor de Deus foi enviar o Filho unigênito ao mundo para que pudesse viver por meio dele. Filho unigênito, único Filho, que após pagar um alto preço na cruz, nos tornou adotados, e a partir de agora, ele é o Filho primogênito. Olha isso. Meu Deus, hein? Então, é a manifestação do amor de Deus.
Nisto, olha aí vem, nisto consiste o amor. Em que consiste o amor de Deus? Não em que nós tenhamos amado a Deus. Eu amar a Deus não é o que consiste o amor de Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. O que consiste o amor de Deus é que Ele enviou o seu Filho para expiação dos nossos pecados. Deus nos amou primeiro. Esse padrão de amor foi estabelecido por Ele. Ele nos ensinou o que é o padrão de amar, quando Ele envia o seu único Filho. Nisto consiste o amor. Nisto consiste o amor de Deus, em que Ele enviou o seu Filho, para que dessa forma pudéssemos viver por meio dEle. Essa é a manifestação do amor de Deus por nós. Foi essa a manifestação dele. Entendemos assim, o amor não é parte de nós, mas ele vem de Deus, é parte dele para a nossa vida. Então, ele, aqui nesse texto fala que Deus ele enviou o seu Filho como propiciação, expiação, ou propiciação dos nossos pecados. Em algumas versões vai estar assim, tá? E a palavra propiciação, ela significa tornar possível ou satisfazer. Era necessário pagar um preço, uma punição pelos pecados da humanidade. Era necessário. Então, a propiciação, a expiação dos nossos pecados, né, se tornou possível através de Jesus. Então, Jesus ele veio e paga o preço. De uma só vez, toda a ira de Deus, de uma só vez, foi sobre Jesus para pagar o preço. Toda a ira do pecado e do erro do homem. E olha que o homem comete pecado e comete erro, hein? E hoje nós vemos muito isso. Imagine tanto que a humanidade toda, junto de pecado da humanidade inteira, Jesus pagando. Amor de Deus. Ele envia o seu Filho. E isso demonstra mais do que o amor, né? O verdadeiro amor de Deus é por nós, é mais, né? Isso mais que demonstra isso, né? Porque Ele ofertou primeiro o seu amor para que pudéssemos viver com Ele e para Ele. Primeiro Ele ofertou o seu amor para nós, né? Nós estávamos condenados, mas Cristo veio e pagou o preço pela condenação que nós tínhamos. Nós não éramos merecedores, não somos merecedores. Somos tão limitados, olha isso, somos tão limitados que não teríamos condições de chegar até Ele. Ele mandou o seu Filho para pagar um preço por nós, para que nós chegássemos até Ele, para que nós tivéssemos acesso a Ele. Olha o amor de Deus, para que nós tivéssemos como alcançar o Senhor. Ele mandou o Filho para poder pagar o preço. E aí, quando a gente vê ali, ó, nessa nossa limitação, a gente vê também e aprende um pouco também, que está em 1 João 3,16, que já é no capítulo anterior, só citando para confirmar isso, que fala assim, ó, desta forma conhecemos o que é o amor. Na página anterior você vai ver aí. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Não vou entrar em detalhes mais à frente, mas só para você entender que conhecemos o que é o amor. Jesus deu a vida por nós. A demonstração de amor é isso. O amor é isso. Conhecemos o que é amor. O que é amor? Jesus deu a vida por nós. Isso faz com que amor tenha um patamar tão alto do que é amor, que tudo que a gente fizer hoje em dia, ainda assim, é pouco para chegar no nível do amor que Deus tem. Então, nós não somos... você não brigou com aquela pessoa, você deixou de lado aquela situação... Você é bobo. Não, você não é bobo, não. É que você ama, você quer paz, você quer estar de acordo com aquilo que... Olha o sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus foi tão grande que, se nós pegarmos relatos, inclusive tem relato de um médico francês que ele faz um relato no sentido físico, falando fisicamente, toda aquela situação que Jesus passou, a tortura que Jesus passou ali, e ele vai explicando parte por parte o que acontece com o corpo humano. E assim, é difícil de ler a declaração dele. Aquilo que ele fez de uma forma
estudada ali, conforme o comportamento e as sensações do corpo humano. Para ter noção, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia e não tem anestesia, dependendo do tipo de cirurgia, já ouvi relatos aí, eu estava pesquisando sobre isso, que a pessoa ela fica até com um corpo mais roxo, mais escuro, porque a pessoa ela vai suar pelos poros, sangue, como aconteceu com Jesus. Isso aí são relatos que a gente vê procurando aí. Então, para você ver que ele não estava nem na cruz ainda, mas o sofrimento e a angústia que Jesus passava, como que era a dor? Isso só pode ser amor. Amor por quem não merecia. Amor por quem estava colocando um prego e batendo os pregos nos pés e nas mãos dele. Mas ele estava amando. E ainda fala, perdoa-os, não sabem o que fazem. Isso é amor. Esse é o grau de amor. Né? São as características do amor. Primeiro ponto que Jesus fez aí foi se tornar vulnerável. Jesus ele permitiu que o seu corpo fosse castigado. Ele permitiu isso. O amor, gente, ele não age com reciprocidade. É decisão. Por isso que eu falei que amor é muito mais que sentimento. Amor é decisão. Nós decidimos amar. É muito mais do que sentimento. Você, mas é sentimento. É maior que sentimento. Porque sentimento, muitas vezes a gente precisa de alguém que faça por você e você faça pela pessoa. Só que o amor, muitas vezes você tem um filho que te trata mal. Você permanece amando. Às vezes você vê um filho que vai lá, você escuta aí histórias de filhos que agridem os pais, que faz isso contra os pais, que faz tal coisa, mas o pai e a mãe continuam amando. Por quê? Porque é uma decisão de amar. Não é algo, não existe reciprocidade, não é uma troca. Sentimentos nós não controlamos muitas vezes. Um sentimento você não controla um sentimento. Muitas vezes você fica com raiva, você fica daquele jeito aí, você tenta controlar o sentimento, mas amor não. Amor eu decido. Eu decido amar. Jesus, o Senhor, Deus, ele decidiu amar a todos nós ao enviar o seu Filho, sem ter reciprocidade alguma. Não havia merecimento. É a mesma coisa quando olhamos para alguém, eu vou dar um exemplo aqui, tipo, eu olho para Eliezer e falo assim, ele não merece, não. Esse daí não merece nada. Ou você olha para outra pessoa, não merece. Olha isso, não merece. Sabia que essa pessoa que não merece é certinho aquela pessoa que Jesus precisa? Ela está dentro das características que o Senhor precisa para poder abençoar e para poder exercer o amor. O amor é exercido principalmente sobre essa pessoa que nós classificamos como que não merece. Porque nós não merecíamos. E aí o amor de Deus agiu para nós que não merecíamos. E não merecemos até hoje, se for ver. Mas ele vai lá. Aliás, se for ver, não, com certeza não merecemos. Mas ele vai lá e exerce o amor. Então, quando você olhar para alguém e falar, esse não merece, lembra que Jesus, ele não merece. Então, é essa que o Senhor vai agir, porque não merece. Então, o amor de Deus, ele decidiu agir sobre esse que realmente não merece, como também age conosco, que não merecemos. Porque aquele não merece tal coisas, mas eu também não mereço outras coisas. Enfim. Né? É que nem aquela música, né? Não merecemos tanto favor, a tua graça nos alcançou pelo teu sangue que me salvou. E assim vai, eu não vou cantar porque eu acho que eu já errei a letra. Mas, precisava ter o louvor para cantar isso daí. Mas, enfim, só para a gente ter uma ideia, nós não merecemos, mas Ele nos ama. O amor, ele vai diretamente nesse caso, né? Amor, como eu disse, não é um sentimento, é uma decisão. Então, para de falar, queria abençoar, eu não estou sentindo de abençoar essa pessoa. Não estou sentindo.
Não estou sentindo. A gente não tem que sentir. Amar alguém não é necessário sentir. É viver pela fé. Eu preciso viver pela fé. Nós vivemos pela fé. Logo, se Deus é amor, precisamos amar. Então eu não preciso sentir para amar alguém. Não estou sentindo essa pessoa. Não fui muito com a cara dessa pessoa. Não. Não pode ser assim. Eu decidi amar porque Jesus me mostrou qual que é o padrão de decisão no sentido de amar. Então, um exemplo, por exemplo, que nós podemos pegar aqui, um exemplo em Romanos 5,8 que fala. Olha como fala Romanos 5,8. Nem precisa ir lá, acompanha aí. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Olha a demonstração. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Havia merecimento? Havia? Foi só o sentimento? Foi decisão. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Ele decidiu nos amar. É uma decisão correta, uma decisão sóbria. Temos alguns sentimentos que são involuntários, mas esse foi voluntário. Não merecíamos. Ainda éramos pecadores, ainda somos pecadores, ainda pecamos, ainda falhamos, mas a diferença é que buscamos hoje, claro, nos aperfeiçoar, é diferente, né, todos os dias, para que estejamos na vontade, nos colocar na vontade de Deus, mas nós não merecíamos. E aí vem um ponto 3 que eu queria colocar para vocês aí, que a salvação, a certeza da salvação. A certeza da salvação, nós vamos começar com vamos lá para a letra O. Eu não estou falando de amor, já falei letra A, letra M e a letra O. A letra O, pesquisei ali uma palavra que fosse sinônimo, né? E aí, eu peguei aquele texto de se aperfeiçoa e coloquei ali o O de otimiza. Vamos otimizar, então. Vamos otimizar em amor. Vamos aperfeiçoar em amor. E está ali em João 4, no versículo 15 ao 17, 1 João 4, 15 ao 17, que diz: se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele. Se alguém confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele em Deus. Então, olha aí, eu confessei que Jesus é o Filho de Deus. Logo, Deus permanece em mim. E eu permaneço em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Jesus. Neste mundo somos como Jesus. A primeira forma que você tem para mostrar que você é de Deus não é a roupa que você veste. Não é as palavras bonitas que podemos falar. O português perfeito, o inglês perfeito, não. A palavra decorada na minha mente, não. Eu posso saber a Bíblia toda. Decor. Saber cada versículo, do versículo tal, na folha tal, número tal, está escrito isso. Isso não quer dizer que eu estou ali, que eu sou como Jesus. Mas quando Deus é visto no ato de amar. Quando eu amo, o amor se aperfeiçoa quando amamos também, como Ele nos amou. Então, aqui a palavra está dizendo que nesse mundo nós somos como Jesus. A palavra diz, somos como Jesus para esse mundo. Logo, devemos amar como Ele nos amou. E aí, esse é o sinal. Esse é o sinal de Cristo em nós. Essa é o que mostra que Cristo está em nós quando eu amo. Andamos e convivemos com Ele em nós. Quando agimos como Ele agiu. Isso nos dá certeza da salvação. Então, quando eu ouvi certa vez eu ouvi um questionamento, não vou falar onde, nem quem, nem quando, até porque
não sei, não vem ao caso, mas certa vez eu vi um questionamento e a pessoa perguntou o seguinte, sobre a certeza ou não de sermos salvos. Né? Quem me disse se eu sou salvo? E se eu errar aqui? E se eu pegar aqui, eu perdi a salvação? E se eu morrer depois disso? São dúvidas normais que a gente pode até ter em algum momento ou outro. Mas a resposta para essa pergunta é clara. Tá? Sabemos que estamos salvos quando temos certeza de que Cristo está em nós. E como nós temos certeza de que Cristo está em nós quando exercemos as características do amor da forma como Ele ensinou. O amor está em nós, então Cristo está em nós, então eu sou salvo. Eu não preciso ter medo. Transbordamos esse amor. Logo, eu estou com Cristo, eu vivo com Cristo. O amor só pode vir de Deus. O amor verdadeiro. E aí está na palavra em 1 Coríntios 13, 4, 7, fala, o amor olha as características do amor, olha as características. Isso aqui foi falado no dia que eu casei, não sei se no casamento de todos aqui fala o mesmo versículo aí, a mesma passagem bíblica. Mas para mim foi falado, 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. Olha, não guarda rancor, gente. Não pode guardar rancor, não. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é amor. Isso são características do amor. Então a certeza que temos é que esse amor não se explica. Não tem como se explicar o amor de Deus para nós, porque é uma decisão. É uma decisão e eu tenho que ter essas características aqui também. Essas características são as características do que realmente é amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então se é algo que é ruim, não pode tirar o que eu sinto, que é o amor. Não confunda sentimentos. É que nem quando a pessoa ela tem sentimento por outra pessoa no sentido de um relacionamento e às vezes a pessoa está apaixonada. Isso é um sentimento. É meio avassalador e depois acaba sumindo, passando o tempo. Ou às vezes permanece para a vida toda. Né? Depende das pessoas, depende do casamento. Agora, amar, não. O que vai fazer permanecer é amor. Não é um sentimento que vai passar, mas uma decisão de ficar junto, de amar. Então, essa é a certeza. O amor que vem de Deus é único e não podemos viver esse amor que é inexplicável, pois não é natural, é de Deus e vem de Deus. Apenas podemos, aliás, eu falei não podemos, apenas podemos viver esse amor que é inexplicável, pois não é natural, é de Deus e vem de Deus. Então, olha isso. Né? Esse versículo que a gente, que lemos em 1 João, no versículo 15, 4, 15, que é o que a gente já havia lido ali, nos revela que quando confessamos que Jesus é o Filho de Deus, ele permanece em nós. Então, o ato de eu confessar. Só isso é justificativa para termos a certeza da salvação. Eu tenho certeza da salvação porque Cristo permanece em nós, porque nós amamos. Isso fica claro quando lemos em outros textos que a permanência dele em nós é condicionada em vivermos esse amor. Olha isso, é condição. A permanência de Deus em nós é condição de eu ter amor. Se eu não amo, Deus não está em mim. Se eu não faço bem, Deus não está em mim. Vamos comprovar isso? João 3,36, só vou citar. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Isso é Evangelho de João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Meu Deus! Se eu creio no Filho, eu tenho a vida eterna, porque eu tenho amor. Se eu rejeito, a ira permanece sobre mim. Ou seja, o amor de Deus a entregar o seu Filho é o que nos livrou de permanecermos na ira. Nós só não estamos debaixo da ira de Deus
porque o amor evitou isso. O amor tirou isso. O amor de Jesus foi o que fez com que eu não estivesse embaixo da ira de Deus, porque a ira foi toda depositada no Filho, no amor que o Filho dedicou a nós, no amor que Deus Pai dedicou em dar o seu Filho para morrer numa cruz em sacrifício por amor de nós. E isso tirou a ira de Deus. Mas olha o que fala aqui: se eu rejeito o Filho, a ira de Deus permanece sobre mim. Isso é muito sério e a gente precisa acordar para isso. O amor de Deus nos alcançou e nos livrou da ira. E isso faz com que eu tenha certeza da vida eterna. Por isso que se alguém perguntar, você é salvo? Você tem que falar assim, eu tenho amor, eu exerço amor, eu faço como Jesus fez, eu sou como Jesus aqui. Porque eu exerço amor. Não é você ter poder, não estou falando isso, é exercer o amor. Então eu sou salvo. É assim, nós precisamos ter essa certeza. Não é algo que você vai procurar saber. Será que eu sou salvo mesmo? Vou procurar aqui na Bíblia. Não, não. É uma certeza que nós temos. Porque chegamos na letra R do amor. A letra R fala, rejeita o medo. Aleluia. Rejeita o medo. Olha, versículo 18 e 19 diz, e eu já vou finalizando, tá? No amor não há medo. Eu sou salvo. Eu não tenho medo de não ser salvo, porque eu tenho amor. Então, no amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo. A gente cresce falando assim, faz isso não, hein? Deus castiga. Não é assim? Desde pequeno, Deus castiga, hein? Então, a tendência é ser apresentado para nós durante toda a nossa vida um Deus que apenas castiga. E a gente cresce aprendendo que Deus castiga como um Deus castigador e não como um Deus amoroso, que é o que nós temos. Então a gente às vezes cresce nesse medo. Deus castiga. Eu vou perder minha salvação. Não. O amor, ele rejeita o medo. O amor expulsa o medo das nossas vidas. Porque o medo ele implica castigo. E Deus não tem castigo para nós. Aquele que tem medo não está... continuando o texto. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, se eu tenho medo... será que eu não estou salvo? Tenho medo. Tenho medo de assistir a trilogia Deixados para Trás. Aí já começa a gritar de medo lá, né? Foi deixado para trás. Não. Eu não tenho medo porque eu me aperfeiçoo no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então esse amor genuíno confirma a nossa salvação. Esse amor expulsa o medo, pois o medo supõe castigo. Eu não tenho castigo. O amor ele não é gerado por nós. Logo, se eu não estou em Cristo, não há amor. Mas eu estou em Cristo. A certeza da salvação é essa. O medo, se o medo prevalece, ele me afasta de Deus. Eu não quero estar afastado de Deus, do amor de Deus. Né? Esse medo ele me coloca na posição de castigado, e eu não sou castigado. Nós somos de Deus. Então, precisamos hoje rejeitar todo medo. Né? Se eu estou em Cristo, logo eu entendo que o castigo que... Olha isso, o medo traz castigo, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então eu não tenho que ser castigado. Deus tem o melhor para nós. Mas eu preciso amar. O amor vem de Deus. Eu preciso aplicar aquilo que Ele coloca sobre mim. A decisão de amar. Não o sentimento de amar, que é normal para o mundo. Mas a decisão de amar da forma como Deus amou. Amém? Então eu preciso ter certeza da salvação. Não pode ser forçado. É algo que nós sabemos, algo que nós temos certeza. Então, concluindo tudo isso, tudo que nós vimos aqui, e eu quero chamar o louvor, já está tomando sua posição aqui. Fica muito claro que o que representa amar. Né? Tirar da nossa mente essa ideia, pensamento, que seria apenas um sentimento.
através de tudo isso que a gente vê, e passar a entender que se trata de uma decisão, é o principal. Somente conseguimos avançar e decidir por isso quando conhecemos o verdadeiro amor que vem de Deus. E hoje nós estamos vendo, na verdade, nós já vivemos esse amor, mas muitas vezes a gente não para entender esse amor, e não percebemos isso. Olha nós aqui, num dia como hoje, vivendo isso, tendo a certeza desse amor. Nós estamos aqui porque Ele nos amou, nos livrou de diversas situações, mesmo não sendo merecedores, nos livrou de perigos, nos livrou de várias coisas e nos deu a possibilidade de estar aqui. Quando nós entendemos a obra da cruz, a dor que foi na cruz, no Calvário, quando nós entendemos isso, as condições que foi Jesus nos amar, mesmo sendo ali, apanhando ali, sendo torturado ali, com as piores situações, com a pior dor que podia sentir ali, Ele permaneceu nos amando e levou todo esse medo e esse castigo sobre Ele. Não viva esse ano de 2026 pensando que é castigado. Nós não podemos ser castigados, porque o Senhor levou isso sobre Ele. As provas que passamos não é castigo. São situações que precisamos passar ali, mas não são castigo, porque o Senhor levou o castigo sobre si. Agora, a certeza nós precisamos ter, a certeza de que Ele nos ama. E temos a nossa salvação por causa desse amor que foi pago por nós. É uma decisão de nos fazer ser salvos e nos livrar da ira de Deus. Não podemos viver com essa ira mais, acompanhando a nossa vida, esse medo do castigo. Deus castiga, hein? Não, Deus ama. Amém? Aleluias. A decisão é nossa. Entenda, o que nos define, que nem a bio do Instagram que eu falei para vocês, o que nos define é esse amor que vem do Senhor sobre a nossa vida, é o que é externo, é o que vem dele para a nossa vida. Amém? Glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor. Queria que a igreja se coloque de pé. Amém? Aleluias. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Comece a refletir sobre a sua vida agora, seu posicionamento, como alguém que ama, como alguém que vive, como essa cópia, vamos dizer assim, vivendo aquilo que Jesus faz, ou se vive na acusação de que não somos dignos, porque nós não somos dignos mesmo, mas Ele nos ama, ainda assim.